Olá, muito boa tarde. Dar-vos as boas-vindas e agradecer a vinda. Desculpe, Sra. Presidente, cumprimentá-la, cumprimentar todos os colegas, os nossos assessores e cumprimentar também os nossos representantes do Corpo Nacional da Guarda Prisional. Enfim, há uma série de considerações que nós não podemos deixar de fazer aqui, mas antes de mais, não podemos deixar também de nos solidarizarmos com a vossa situação. Esta subcomissão tem a intenção de visitar vários estabelecimentos prisionais durante este mandato. Já esteve no estabelecimento prisional de Ponta Delgada, onde levamos um grande murro no estômago, não só pelas condições em que estão os reclusos, mas também pelas condições em que trabalham os guardas prisionais. E por isso não há nada, como disse bem a deputada Marta Temido, como ouvir-vos, estar no local, ver o que se passa e, no exercício das nossas funções enquanto deputados e enquanto escrutinadores do trabalho do Governo, chamar a atenção para as coisas que aqui são ditas. A maior parte delas também não é uma novidade para nós. Nós temos estado a acompanhar e também reunimos há pouco tempo com o vosso sindicato, o Partido Social Democrata, e há aqui algumas coisas realmente em que o Governo pode e deve fazer alguma coisa. Quando estamos a falar nas posições remuneratórias, na abertura de concursos, que são já reivindicações antigas da vossa classe profissional, estamos a falar naturalmente de muito dinheiro envolvido, mas há outras tantas coisas que o Governo pode fazer para melhorar as vossas condições de trabalho. Algumas, aquelas que vocês apontaram aqui, que são conhecidas de todos os deputados que aqui estão e de todos os grupos parlamentares, e existem vários mecanismos de que os deputados podem lançar mão para chamar a atenção ao Governo, para dizer que estamos atentos e que exigimos que se faça alguma coisa. Não posso também deixar de dizer que o PSD, no último Orçamento do Estado de 2023, submeteu várias propostas de alteração a esse mesmo orçamento, e uma delas foi a abertura de concursos para os guardas principais, a que vocês também fazem aqui menção, e também na vossa exposição, e que foram chumbadas pelo Partido Socialista. Existem outras tantas considerações que podíamos fazer, mas há algumas perguntas que também nos assolam. O meio prisional existe no fundo, para fazer face a algumas palavras que eu acho que às vezes o Governo acha que são só meras palavras. Ressocialização, reinserção, e que tem depois, naturalmente, incidência na reincidência. O fim das penas é precisamente esse, não é? A ressocialização, e às vezes não há como não olhar para o meio prisional e não achar que estamos num ciclo vicioso de promiscuidade, a que o Governo e os diversos governos têm urgentemente de olhar com, enfim, mais solidariedade, porque, como disse bem, às vezes é mais um peso do que um investimento. E se efetivamente nós estamos a trabalhar para a ressocialização do indivíduo, a deputada Mónica Quintela pergunta-se muitas vezes qual é o indivíduo que nós devolvemos à sociedade no final da pena. Quem é esse indivíduo? E para que é que nós estivemos a trabalhar durante aqueles anos em que esteve detido, em que esteve privado da sua liberdade? Portanto, tudo aquilo que está aqui, de que estamos aqui a falar, tem um fim último, naturalmente. E não é para esse fim último que parece que estamos a trabalhar. Isso não pode deixar de nos preocupar. Fala-se naturalmente nas vossas condições de trabalho e de segurança. Falamos do edificado e da situação miserável em que estão os estabelecimentos prisionais em Portugal, das condições de salubridade em que vivem os nossos reclusos, e vocês também, porque estão nesse meio, naturalmente. E eu acho que esta é a pergunta que devemos fazer todos. Nós falamos de várias questões que estão aqui envolvidas. Não estamos só, naturalmente, preocupados com as condições em que trabalham os guardas prisionais, estamos também preocupados com as condições em que estão os reclusos, nas pessoas que nós devolvemos à sociedade no final do cumprimento da pena, e não parece ser para isso que estamos a trabalhar, e não podemos deixar de nos lamentar. Eu gostava de perceber se, depois desta nova tutela, deste novo mandato, desta nova legislatura, se já foram ouvidos pela Sra. Ministra, há quantos meses estão a aguardar,
o que é que vos é dito e qual é que foi a última vez que reuniram com a Ministra da Justiça e o que é que resultou dessa audição ou mesmo com o Secretário de Estado. Depois disse aqui que a avaliação, de facto já nos disseram que a avaliação de desempenho, portanto que a revisão do CIADAP vai ser eventualmente revista para breve. Mas para breve é quando e o que é que pretendem fazer? O vosso CIADAP, a vossa avaliação de desempenho já está ou não está regulamentada? Pergunto. Em relação ao vosso estatuto, também permanecem por regulamentar várias questões. Se elas permanecem por regulamentar ou não e porque é que ainda não foram regulamentadas. Depois, numa das exposições que nos remeteram, falam-nos aqui da necessidade de inibidores de sinal como forma de precaver a corrupção dentro das cadeias. De que forma é que podíamos avançar com isso? Qual é o conhecimento que têm dos outros sistemas no estrangeiro e que resultados é que podem daí advir? Quanto ao mais, o Partido Social Democrata está naturalmente à vossa disposição para fazermos aquilo que nos compete e que é, como sempre, chamar a atenção do Governo da situação em que vivem, em que estão neste momento a ter mais do que as carreiras gerais da administração pública, as carreiras especiais, que foram completamente esquecidas no último acordo que foi feito com os sindicatos da administração pública, e nós temos batido nesta tecla. O Governo fez agora, por exemplo, com os enfermeiros um acordo, mas como vimos está aquém para muitos destes profissionais, e às vezes a sensação que temos é que se fazem muitos anúncios e se cumpre pouco. E, portanto, estamos aqui para vos ouvir e também tentar fazer alguma coisa para vocês.